Olá, bom dia. Eu sou a professora Karina e estamos aqui para mais uma aula junto com a professora Milena. Olá, tudo bom? Bom dia, sétimo ano. Sou a professora Milena e a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre máquinas simples, o plano inclinado. Então, vocês viram na última aula, né, a gente retomando um pouquinho, que vocês já aprenderam o que é uma máquina simples, que é um facilitador das nossas ações. Mas agora a gente vai entender como que é a aplicação da máquina simples num plano inclinado. Então, vamos lá. Quais as nossas habilidades? Hoje a gente vai interagir um pouquinho com vocês, assistindo a vídeos. Nós vamos também refletir um pouco sobre a aplicação no dia a dia, né, da máquina simples, que apesar do nome assusta, mas constantemente está no nosso dia a dia. Resolver algumas atividades teóricas, né, entender como que funcionam, interagir no chat, obviamente, com vocês, e buscar mais informações a respeito desse tema. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje com vocês, a gente vai discutir a aplicação das máquinas simples, como o martelo, a tesoura, uma alavanca, roldana, o plano inclinado, entre outras, e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Então, na aula passada, a gente conseguiu ver com o professor sobre o martelo e a tesoura, né? A aplicação. Então, a gente tem que pensar que a máquina simples, a gente não está falando de motor, a gente não está falando de coisas que são muito complexas, a gente está falando da nossa realidade. A máquina simples está sempre no nosso cotidiano. Então, vamos lá? A nossa primeira pergunta do dia. Então, para a gente interagir um pouco, vocês explicarem para a gente, você sabe o que é plano inclinado? Então, eu vou dar 3 minutinhos, né? Nós vamos dar 3 minutos para vocês pensarem um pouco e interagir com a gente.
Gostei da interação de vocês, muito legal. Apesar de alguns terem dito que não sabiam responder, muitos souberam, ou porque já teve esse conteúdo com a professora na escola, né, deu tempo de ter esse conteúdo, ou porque alguns já têm por intuição o que é. Então, a Ana Luísa, o Gabriel, o Jonathan, a Nicole responderam a rampa. A Bianca, plano inclinado serve para facilitar a vida das pessoas. O Leonardo respondeu que permite deslizar objetos até um nível mais alto, ou mais baixo também, né? Sem utilizar muita força. A Maria, superfície inclinada a mais de 90 graus. A Lidiane, uma superfície reta, mas inclinada na estrutura. O Cauã, tipo uma escada. Então, a gente teve algumas respostas corretas e outras que a gente pode colocar algumas observações. Muito legal. Então, assim, a gente colocou no nosso slide, o próximo slide, que ele vai falar o que é o plano inclinado. Ele vai exercer uma função de máquina simples, como a gente falou. Então, o martelo é uma máquina simples, um alicate é uma máquina simples, um quebrador de nós, né? A gente tem várias máquinas simples, mas e o plano inclinado, né? Então, vamos assistir um vídeo. A professora Cecília produziu esse vídeo para a gente. Vamos assistir e depois a gente vai discutir todos os tópicos que ela levantou. Olá, queridos alunos, eu sou a professora Cecília, professora de Ciências, e nessa aula vamos conversar sobre plano inclinado. Só que antes de começarmos a aula, quero saber quem já está com seus cadernos para fazer aquelas lindas anotações. Se não estiverem, não tem importância, depois volta na aula, mas anotem. Lembrem-se, anotações sempre é muito importante para os estudos, certinho? Plano inclinado, gente, o plano inclinado ele é um tipo de máquina simples. Vamos relembrar o que são as máquinas simples? São máquinas, ferramentas que vão facilitar o nosso trabalho de alguma forma, ou mudando a direção da força, ou ajudando a gente a realizar aquela força a ser aplicada, né? Vamos também relembrar quais são os 3 tipos de máquinas simples: as alavancas, as polias e o plano inclinado, que é o nosso foco de estudo. Gente, toda vez que a gente fala de um plano inclinado, a gente pensa numa inclinação. No caso, sempre pensamos numa rampa, que vai ser o nosso foco de estudo para entender como que isso aqui parado vai ajudar a gente a realizar a diminuir a força a ser aplicada, né? Fantástico! Só que nós temos coisas no nosso dia a dia que a gente nem para prestar atenção, que é um plano inclinado, que são os parafusos e as lâminas das facas. Não vamos agora falar deles. Primeiro vamos entender o que é o plano inclinado e depois a gente volta aqui nesses dois. Vamos observar essas duas imagens. Uma imagem, você não tem nada para te ajudar a carregar este objeto até o topo, e nessa imagem você tem uma rampa para te ajudar. Observe a trajetória dos dois casos. Aqui você tem que subir na vertical, horizontal, aqui diagonal, até chegar no ponto final. No primeiro caso, como eu já disse, você não tem nada ajudando a carregar aquilo. Você vai ter que aplicar uma força maior que o peso daquele objeto. Então a força vai ser maior, certinho? Nesse caso, temos que realizar uma força maior que o peso do corpo. Nós não temos nenhum agente facilitando, ajudando, nenhuma máquina ajudando a gente, que é diferente do caso do plano inclinado. O plano inclinado, ele vai ter uma força agindo sobre o objeto. E o que vai acontecer? Diminuir a força que você tem que aplicar. Fantástico, gente! Então, olha só, eu fiz aqui esse desenho para representar um pouco das forças para você. Lá no ensino médio, você vai até saber aprender a fazer cálculos sobre essa força. É fantástico, mas aqui o importante é você entender o que é a força-peso e o que é a força normal. A força-peso é a força gravitacional. É a força que puxa tudo aqui para o planeta Terra. Ela sempre vai ser perpendicular ao planeta. Então, imagina que aqui é a superfície do planeta Terra, então ela vai ser perpendicular a essa superfície. Vamos lembrar o que é perpendicular? É quando eu tenho uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Certinho? Perpendicular. Então, essa é a força-peso, que é aquela força que há, a força gravitacional. A força normal, ela também vai ser perpendicular, mas professora, está torto aqui. Torto se você pegar como referência a superfície da Terra. Porque se você
pegar como referência a rampa, ela também está numa perpendicular. Olha só, superfície da rampa, vamos subir? Perpendicular. Então, a normal, ela vai ser uma força que vai ser exercida de forma perpendicular à superfície ao qual o objeto está inserido, certo? Essa força, gente, é uma força de reação dessa superfície em relação a esse objeto. Então, quando esse objeto estiver subindo a rampa, essa rampa vai exercer uma força. Vai facilitar você trazer o objeto do ponto inicial desse plano inclinado para o ponto final. Coloquei aqui para você anotar depois, lembra da importância das anotações. O plano inclinado, ele irá facilitar o trabalho, portanto, teremos que aplicar menos força. Fantástico, né? Uma máquina facilitando o nosso serviço. Agora, observem essas duas imagens. Qualquer rampa vai facilitar o nosso serviço da mesma forma? Não. Quanto maior for a distância dessa rampa, menor vai ser o ângulo de inclinação, maior a força que essa rampa vai estar aplicando sobre esse objeto, menor a força que a gente vai ter que aplicar. Fantástico, gente. Eu sei que eu falo fantástico, mas é fantástico, né? Sensacional. Agora, aqui, eu tenho um ângulo maior, uma distância menor a ser percorrida, só que a força que esse plano inclinado vai exercer, ele vai ser menor. Então, se ele vai ser menor, a força que você vai aplicar no objeto terá que ser maior. Também coloquei aqui para facilitar as anotações, quanto maior o ângulo, menor é a distância e maior será a força realizada. Quanto menor o ângulo, maior é a distância, então menor será a força realizada. Certinho? Tem rampas que a gente nem percebe, é até imperceptível, e ali é facinho, imperceptível a inclinação, e é facinho da gente empurrar ali um objeto. Agora, observe essa imagem. Tente, na sua linda imaginação, imaginar que isso aqui é uma montanha, ok? Lembra que na aula, os desenhos dos professores, a gente tem que ter uma linda imaginação. E você é aquele bonequinho de palito, espero que os professores de artes não estejam assistindo, porque senão eles vão, né, dar bronca na gente. E você tem 3 opções para chegar aqui na festa com os seus amigos. Você pode subir a rampa azul, verde ou vermelha. Qual você acha que você vai percorrer maior distância? Qual você acha que você vai percorrer menor distância? Só que na menor distância você vai ter que realizar uma força maior. Aí vai ser questão de escolha. Você quer percorrer uma distância maior aplicando menos força? Rampa vermelha. Se você quiser aplicar mais força, mas compensar na distância, rampa azul. Olha aqui a anotação. Para aplicarmos menos força, será necessário então percorrer uma maior distância. É uma troca, né, gente? Aqui a gente está meio que fazendo ali uma troca. Força, distância, é uma escolha. Depende do objeto, depende da força que você tem a aplicar naquele objeto, né? E o homem muito inteligente usa esses planos inclinados a seu favor. Imagina que você tem que chegar no topo desse prédio. Ah, professora, é só fazer uma rampa. Olha o tamanho da rampa, o espaço que você precisaria. Agora, imagina se eu colocar aqui uma estrutura e pegar essa rampa e enrolar nessa estrutura. Nós temos uma escada em espiral. Ela vai facilitar o trabalho. Qual que é o trabalho? De subida. Ó, você aqui de novo, boneco palitinho. Subir, eu diminuí o ângulo, aumentei a distância, facilitei o trabalho, porque eu tenho que fazer menos força para poder subir até o topo daquele prédio. Sensacional! Olha só essa escada, linda, né? Quase igual a que eu desenhei. Qual que é a função desse... Não é, né? Qual que é a função dessa máquina, desse plano inclinado? Facilitar a subida dessas pessoas. Olha um outro exemplo clássico de plano inclinado, a rampa de skate. Legal, né? Muita gente ficou com vontade agora, hein? Não sei não. Imagina que isso daqui é uma escada em zigue-zague. Também o serviço, até chegar lá em cima, vai demorar um pouquinho, mas não importa, você vai aqui de boa, andando, né? Sem aplicar muita força. E chegamos na faca, lá no começo, vamos entender um pouquinho por que ela também é um plano inclinado. Já observou a lâmina de uma faca? Então vamos observar. Aqui nós temos, na verdade, 2 planos inclinados, nos 2 lados. Professora, mas eu não tenho nada assim
assim, eu não vou subir ali, tudo bem, você quer cortar alguma coisa, você vai ter uma superfície encostando naquela faca. Então, aquela superfície ali, ó, que é o plano inclinado, vai exercer uma força. Lembra da força que ele ajuda? Ele vai te ajudar aqui também. Então, quando você pega em qualquer tipo de faca, não importa, espada, aqui eu coloquei uma espada, uma imagem bonita de espada, só pra gente visualizar mesmo. Você aplica uma força nessa espada, essa força é repassada para o plano inclinado. E o que o plano inclinado faz? Exerce a força sobre o objeto. E aí essa força vai facilitar o que você quer. O que é que você quer? Cortar aquele objeto, seja de uma fruta, uma carne, um pão, não importa. E o parafuso, professora? Gente, o parafuso, lembra da escada em espiral que eu acabei de mostrar para vocês? Opa, vamos voltar lá? Voltamos, erro técnico. Então, imagina aqui que o parafuso é o mesmo princípio da escada em espiral. Professor, mas não é uma escada parafuso. A gente pode imaginar que é uma escada de formiguinhas, né? Então, aqui, imagina a formiguinha, tadinha, subindo aqui. Qual o objetivo dela? Chegar no topo. Ela vai percorrer uma distância grande, mas vai realizar um menor esforço. Quando eu pego este parafuso e coloco em uma porca, é um plano inclinado deslizando em um outro plano inclinado. Fantástico, gente. Eu tenho aqui um parafuso e uma porca. Tá vendo aqui a porquinha? Vamos dizer que eu quero tirar essa porquinha. Tá vendo? Eu vou levar um tempinho. Tempo, né? Por quê? Porque a distância é longa. Só que eu não estou realizando quase esforço nenhum. Porque quem está me ajudando? O plano inclinado. Tá vendo que a gente tem um monte de plano inclinado e nem percebe? Olha só, esses dois tipos, nós temos 4 tipos de parafusos aqui, mas eu quero que vocês visualizem principalmente este e este. Qual dos dois vocês acham que você vai ter que aplicar uma menor força na hora de parafusar? O que você tiver que percorrer a maior distância? Este daqui, certinho? Tá vendo como era melhor deixar tanto o parafuso quanto a faca lá no final, que eu tenho certeza que agora você entendeu por que ele é um plano inclinado? Gente, o prego também é um plano inclinado. Só que a gente tem que realizar uma força bem maior sobre eles do que em relação ao parafuso por causa da diferença ângulo, da diferença do tamanho daquele plano inclinado, da distância daquele plano inclinado. Lembra? Quanto menor a distância, maior o ângulo, maior a força que você vai ter que aplicar sobre aquele objeto. Gente, já estamos chegando no final, infelizmente, e eu queria falar mais um assuntinho com vocês, que é sobre a vaga de cadeirante nos shoppings, teatros, supermercados. É muito importante nós não só respeitarmos a vaga em si, mas a lateral da vaga. Por que respeitar a lateral da vaga, professora? Porque quando o carro do cadeirante para, ele projeta para fora uma pequena rampa. Essa rampa é um plano inclinado que vai facilitar a saída e a subida desse cadeirante. Então, quando a gente coloca algum objeto aqui ou avança com o carro ali, a gente está prejudicando totalmente ou a saída ou a entrada deste cadeirante. Então, ensine as pessoas, né? Ensinar é muito bom. Tanto que é bom que eu fiquei muito satisfeita de conversar sobre plano inclinado com vocês. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado mesmo pela atenção. Façam as anotações. Lembra que eu falei para vocês? As anotações é muito importante para os estudos. Certinho? Foi um prazer conversar sobre plano inclinado com vocês. E tchau, tchau. Muito bem, agradecer a professora Cecília por ter produzido o material. E assim, ela falou um monte de coisa, né? E a gente tem que pensar nesses conceitos trabalhados. Então, se a gente fosse construir um mapa conceitual, né? Um mapa mental, com as palavrinhas que ela usou. Então, máquina simples, plano inclinado, aí a gente tem rampa zigue-zague, ela foi falando várias coisas. Então, vamos pontuar todos esses tópicos. O primeiro que ela falou foi a rampa, né, Karina? O que você pode falar um pouquinho da rampa? Então, a rampa eu acho que é a máquina simples
que a gente mais consegue identificar no nosso dia a dia. Quando a gente fala, na verdade, de plano inclinado, a rampa, por intuição, já é a primeira coisa que vem à nossa memória. Então, a gente consegue identificar agora, né, sendo modificado pelas ruas, para justamente o acesso ao cadeirante, que foi algo que ela mencionou, e é muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem nos estabelecimentos comerciais, a gente tem... É um facilitador mesmo. Outro ponto que ela colocou que é muito importante, né, a gente tem na nossa anotação, é a questão da força normal e a força peso. A força normal é aquela que a gente exerce, né? A gente pode relacionar força normal com o que a gente normalmente utiliza para erguer algum objeto, por exemplo. E a força-peso é aquela que a gravidade exerce sobre aquele mesmo objeto, na verdade, sobre tudo, para a gente se manter na superfície. Isso, esse é um conteúdo lá da física, que depois vocês vão ver lá no ensino médio. Outro ponto importante que ela colocou foi da escada espiral, né? Que ela falou muito, que ela falou da escada de formiguinha, e ela fala bastante do rodar, que a distância é maior, mas a nossa força vai ser menor, nosso trabalho, né? Outro tópico importante foi a rampa de skate, que ela ainda falou, e agora vocês estão com vontade, né, de andar de skate, não está podendo sair de casa. O que você sabe da rampa de skate? Então, a rampa de skate é o mesmo conceito. Na verdade, o que a gente tem como objetivo do plano inclinado é chegar de um ponto a outro com aquele ângulo de inclinação. A rampa de skate ela tem um ângulo de inclinação, apesar da curvatura, a gente precisa exercer uma força e quanto para poder brincar ali, né, na nossa rampa, ela também entra na máquina simples. Outro exemplo que foi colocado no nosso vídeo foi a escada zigue-zague, que funciona como uma escada parafuso também, que a distância normalmente é maior. Às vezes a gente vê no terminal de ônibus, né? A gente vê bastante no terminal de ônibus a escada zigue-zague, assim, e a gente fala, nossa, tem que andar bastante. Mas se fosse uma rampa, né? Se fosse assim, subindo bonitinho assim, a gente ia ter que andar muito, né? Fazer um esforço muito grande para chegar. Por isso que eles fazem o zigue-zague. Exemplo que ela colocou do nosso dia a dia é a faca. A faca, a gente já vê esse exemplo também usando com martelo, a gente pode usar com o prego, o parafuso. Então, às vezes, um parafuso que ele tem mais voltinhas, ele é mais fácil, a nossa força vai ser menor para colocar. E, às vezes, a gente quer bater um prego, sendo que um parafuso ia ser muito mais fácil. E aí ela falou um pouquinho da vaga do cadeirante. Quer falar um pouquinho, Karina? A vaga do cadeirante, a gente tem que trazer um pouco também de cidadania para esse conceito, né? Então, a gente tem as delimitações que normalmente são feitas em branco, em amarelo, nas laterais. Então, por que não podemos, de modo algum, estacionar nessas áreas? Porque ali é justamente o momento em que o cadeirante, além da rampa, né, de apoiar ali a rampa para carro adaptado, também vai entrar a cadeira, vai fazer a parte de rotação, né, no que ela vai virar para poder subir. Se a gente ocupa aquele espaço, muitas vezes até com carrinhos de supermercado ou qualquer outro objeto, de a gente achar que aquele espaço é inutilizado, para cadeirante, para quem é cadeirante, ele é muito utilizado. Ele é muito essencial. Se a gente ocupar aquele espaço, o cadeirante ele não desce do carro e não entra no carro. Então, é uma questão também de cidadania, além de física, de ciência, é uma questão de cidadania a gente respeitar e entender por que não pode utilizar aquele espaço. Muito bom. Então, a gente vai deixar agora uma perguntinha no chat para vocês. Tá? Lembrando que o chat ele só está abrindo na hora que a gente faz a pergunta. Vamos lá? Então, vamos lá, a nossa perguntinha. Você já utilizou o plano inclinado para carregar algum objeto ou pessoa? E a segunda pergunta é, você já reparou se nos lugares onde você circula existe algum plano inclinado? A gente vai dar 3 minutos para vocês interagirem nessas duas perguntas.
Então, olha, ficou muito dividido aqui. Muitos responderam que sim, outros responderam que não, né? Se já utilizou o plano inclinado, mas alguns disseram aqui, o Cauê, o Cauã, eles disseram que sim, né? Com a escada rolante. A Daiane respondeu que sim também, com o carrinho de bebê. O Pedro, com a bicicleta. Nauane, ela pergunta se a gangorra vale. Então, a gangorra é um tópico que a gente sempre trabalha na física, né? Que ele trabalha com a questão das alavancas, tudo. Então, a gente não vai considerar nesse momento. Ele é plano, ele tem o conceito de ser plano e inclinado, mas como ele faz o processo de vai e vem, a gente pode trabalhar um pouquinho também, como a Pro disse, na parte das alavancas. Como cadeirante também, a Maria Eduarda, ela fala, na minha escola tem rampa para as salas de aula. Isso é legal, né? As escolas elas estão se adaptando, né? Dependendo da realidade, a gente não pode falar de todas, mas a grande maioria já tem as suas rampas, estão adaptadas para receber esses alunos. Uma escola para ajudar, né? Para somar. A Camila, ela fala que na entrada da garagem dela tem. A Gabriela também já ajudou muitas pessoas. A Rafaela fala que já andou de cadeira de rodas no hospital e ela reparou que tinha bastante rampa, né? Então, é aí que a gente consegue perceber que no nosso dia a dia a gente estuda ciência, a gente estuda física. E é bacana vocês conseguirem relacionar, né, as informações que a gente passa, que os professores passam. Então, a gente trouxe um brinquedo comum, que são os carrinhos, né? Um caderno, que dá para a gente fazer em casa, para a gente entender essa rampa, como que ela funciona. Então, a gente tem que pensar na inclinação, se a gente coloca ele muito inclinado ou pouco inclinado, o que vai facilitar ou não. Se a gente for pensar subindo, né, se estiver muito inclinado, o carro vai ter o quê? Uma dificuldade para subir. Né? Ele vai subir, porque ele tem a parte mecânica, mas ele tem uma certa dificuldade. Se ele tiver uma rampa menor, ele vai ter uma facilidade. Tudo bem que o caminho pode ser muito maior, mas aí é uma questão de força e distância, né? Essa relação que a gente está trabalhando. O outro exemplo que a gente pode usar é ao contrário mesmo. Então, como que esse carrinho ele vai descer? Deixa eu segurar aqui. Então, se a rampa estiver muito inclinada, ele vai descer bem rápido, de novo. Isso. Se tiver menor aqui a inclinação, ele desce uma outra velocidade. Então, isso é uma prática que a gente faz dentro de sala de aula que dá para fazer em casa, né, com nossos brinquedos aí de casa. Existem até alguns brinquedos, né, de carro de uma marca bem conhecida que trabalham essas rampas e são bem divertidas. Então, a gente vai falar um pouquinho com vocês na nossa próxima imagem para vocês analisarem um pouco, né, o que está acontecendo, né? Então, a figura A, né, a gente está tendo uma rampa maior e ele tem que empurrar esse estante de livros. Então, qual que é o esforço ali, qual que é a força que ele vai ter, qual é o trabalho que ele vai ter. E na figura B é maior. Né? Qual que será dessas duas figuras que ele vai ter um maior esforço, um maior trabalho? Então, vamos lá para a nossa pergunta. Novamente, a gente vai interagir um pouquinho com vocês. Qual é a nossa pergunta? Então, de acordo com a imagem que você observou, quem irá fazer mais força para empurrar a estante até o topo? A figura A ou a figura B? 3 minutos.
Então, voltamos aqui. Olha, bastante gente interagiu, muito bacana. E alguns responderam certo. Na verdade, a maioria respondeu certo, né? Nós tivemos a Gabriela, a Juliana, o Pedro, a Emily, o José Carlos, que respondeu a figura B. E a maioria respondeu a A. Então, foi o Edinaldo, o Matheus, Kemily, Isabelle, Ana Beatriz, Lara, muita gente. Eles explicaram que a figura A, porque a distância é menor e terá que fazer muito esforço. A Luísa respondeu, mais esforço na A e menos esforço na B. Mas, afinal, como que a gente age aí? Aonde a gente faz menos esforço? Então, vamos lá. Menos esforço. Voltando aqui no nosso caderninho. Se o nosso ângulo ele estiver muito alto, aqui, ele estiver muito grande, né? O carrinho vai ter dificuldade para subir, certo? Então, ele vai fazer mais esforço. Agora, se ele tiver menos inclinadinho aqui, ele consegue ir com uma maior facilidade. Essa maior facilidade vai ser o quê? Menos esforço, mas maior a distância. Então, retomando a nossa pergunta, que é, de acordo com a imagem que você observou, quem irá fazer mais esforço é a figura A, certo? Isso, Uma das brincadeiras que a gente usa dentro de sala de aula, para falar um pouquinho desse conteúdo, é a questão do ângulo, né? Então, assim, se a gente esticar a mãozinha, a Karina também vai esticar a dela ali, ó. Se a gente esticar a nossa mão aqui e pensar na angulação, aqui a gente tem um ângulo de 90, correto? Então, aqui a gente tem, com o dedo aqui, onde está o anel, a gente tem um ângulo de 30, 45 e 60. Então, quanto maior o ângulo, então, quanto maior for aqui o ângulo, quanto mais a gente inclinar o caderno, vai ter uma dificuldade, vai ser mais força para agir. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente resumir um pouquinho o que foi trabalhado com vocês, né, a gente finalizar esse bate-papo, sistematizar um pouco o que foi falado. O que a gente pode definir, então? Além de máquinas simples, o plano inclinado é todo o plano que forma um ângulo com a superfície horizontal para facilitar o trabalho de levar um corpo de um nível para outro mais elevado. Então, esses foram os conteúdos que a gente trabalhou hoje, né? Esses apresentados. A gente falando bastante da questão do ângulo. Então, algumas palavras-chave para quem gosta do mapa conceitual é a gente colocar ângulo, né? Força, trabalho, gravidade, colocar as nossas fórmulas ali, que depois, mais para frente, vocês vão trabalhar dentro da disciplina de física, mas a gente já está tendo uma introdução da física no 7º ano. E entender um pouquinho aonde, né, no dia a dia, a gente consegue identificar tudo que é trabalhado. Porque a gente recebe muitas perguntas na sala de aula, né? Que a gente está morrendo de saudade dessa interação com vocês ao vivo ali. Mas quando a gente dá essa aula, a gente percebe que vocês ficam, Pro, mas por que a gente está aprendendo isso? Para que a gente vai aprender isso? Onde eu vou usar isso, Aonde né? eu vou usar isso? Então, a gente consegue identificar no plano inclinado no dia a dia com muita facilidade e até, como eu já falei, uma questão de cidadania muito forte nessa questão. É um projeto de vida do aluno, né? Então, o aluno que quer ser engenheiro, ele sabe que ele vai trabalhar sempre com isso. Um aluno arquiteto, quem vai trabalhar na área de construção, quem vai trabalhar na educação, quem quer ser professor, sabe que a escola vai ter que sempre estar se adaptando à nova realidade. E, assim, faz falta esse debate, né? Onde que a gente aplica? Por isso que na nossa habilidade a gente falava do trabalho do cotidiano. Onde que a gente encontra isso? Então, vocês sabiam, né, que nem a gente volta retomando a questão da tesoura, a questão da alavanca no geral. É isso. E até foi identificado outras máquinas, né, como a gangorra. Então, vocês já vão conseguir identificar, mesmo que seja só conceitual, mesmo que seja só teórico, e mais para frente a gente vai ter também cálculo, né, mais para frente que eu digo, lá no ensino médio, fiquem tranquilos. Então, por enquanto, essa parte teórica que a gente trabalha com vocês, eu já percebi pela interação no chat que vocês conseguem identificar, sim, no dia a dia. Né? Eu tive até algumas informações que os alunos falando, eu uso essa rampa para ajudar a minha mãe. Quando a gente vai no supermercado, eu consigo carregar o carrinho de supermercado por conta da rampa. Né? Ou então a gente tem aquelas rampas automáticas, enfim. Então é isso. Para fechar a aula de hoje, a gente tem atividade complementar no caderno do aluno. Façam sua atividade, registram e até a próxima. Muito obrigada por ter acompanhado a gente. Estudem bastante, lavem as mãos, usem a máscara
e se cuidem. Um abraço.